provavelmente a forma mais simples de se ver o avanço da tecnologia vem principalmente em videogames. E isso mais antigamente, porque é claro que hoje em dia tem muitas outras formas que a tecnologia se alastra, mas enfim. O ponto é que você precisa ver pra crer. E vendo isso, a gente sabe que teve uma evolução gigantesca nesse meio tempo. Isso se torna algo muito palpável quando a gente olha pra principalmente os tempos mais antigos, já que os videogames mostravam todo o poder que uma máquina conseguiria chegar. E não só isso, mas mostrava também que isso poderia sim ser algo acessível. E toda a questão do 3D sempre parecia algo do futuro nessa época, porque para um console de mesa ou um computador trabalhar com gráficos mais complexos sempre era um sofrimento. E jogos como Yoshi's Island, que é considerado o mais pesado do SNES, precisava de um chip especial dentro do cartucho dele para conseguir rodar esse jogo no console. E por mais que esse jogo seja extremamente bonito e principalmente bem feito, vamos ser honestos aqui, não tem nada que realmente explique o uso do chip em questão. À primeira vista, é claro, porque esse chip mais existia para mudar sprites dentro do jogo, como rotacionar, escalar e principalmente colocar sprites maiores dentro da tela, mas ainda assim, nesse mesmo console a gente tem Star Fox, que esse sim tem um motivo para usar um chip especial. E tendo isso em mente, vendo que principalmente os jogos mais antigos sofriam para produzir gráficos em pixel art, a gente entende que ter algo em 3D iria ser um desafio imenso e que isso exigiria muito processamento, em principalmente um tamanho muito pequeno. E isso seria quase que impossível, para falar a verdade. E já até existiam jogos em 3D, mas os poucos que tinham eram mais arcade mesmo, já que eles teriam mais espaço para poder fazer esses gráficos mais avançados de certa forma. E o que não falta é exemplo muito bom de jogos arcades com gráficos em 3D. E provavelmente o melhor exemplo claro disso que a gente pode ter foi o jogo iRobot, que mostra muito bem essa discrepância de console de mesa e de arcade. E só para datar aqui, esse jogo foi feito em 84, tá bom? Guarda esse número aí. E é bizarro ver como é que esse jogo é bem feito pra época. Ele tem diversas questões de gráficos e de renderizações muito complexas, e esse não é o único jogo assim, tem diversos pra arcade. Mas lembra de quando ele foi feito? Em 84? Pra vocês terem uma referência, o Mario, não o Super Mario World, não, sei lá, qualquer outro Mario, não lembro de cabeça aqui, mas sim, o Mario de NES foi lançado em 85, um ano após o jogo com esses gráficos terem sido feitos. Então você já consegue imaginar toda a problemática de se ter jogos em 3D para consoles de mesa. E de certa forma, isso só foi realmente virar algo comum no SNES. E o SNES mesmo foi lançado com 15 anos de diferença entre o NES, que mal conseguia rodar algumas cores, pro SNES, que conseguiria rodar alguns jogos mais avançados tecnicamente falando. E mesmo assim, o 3D que o SNES usava não era lá um 3D em questão, mas sim só um 3D que dava a impressão de ser 3D, usando principalmente de sprites e truques de redimensionamento. E tudo isso dava a impressão do jogo ser 3D, principalmente nos jogos de corrida. E também tinha outras técnicas que eram usadas para o jogo parecer ser feito em 3D, como por exemplo Mortal Kombat e Donkey Kong 64, onde eles escaneavam modelos em 3D e passavam pro 2D para ter essa sensação, mas isso, sinceramente, não é o 3D de verdade. Enfim, com o passar do tempo, cada vez mais e mais consoles e computadores capazes de rodar jogos em 3D começaram a existir. Isso principalmente na década de 90, que foi onde essa chave dos jogos 2D para os jogos 3D realmente virou. Onde a gente sim teve um pulo de gráficos que ia crescendo exponencialmente. Só pegar, por exemplo, o Star Fox mesmo que eu falei antes, que foi um dos primeiros jogos em 3D de verdade. Ele foi lançado em 93 e em 96 Super Mario 64 foi lançado. E dá pra ver a discrepância enorme do gráfico desses dois jogos. Isso tudo foi uma evolução em 3 anos. E o que na época, alguns anos antes disso, parecia ser impossível ter jogos 3D, em pouco tempo já tinha se tornado uma realidade. Em um menor tempo ainda, se tornaria algo impressionante. Mas de todos os exemplos que eu poderia dar aqui, o mais impressionante de todos, pra mim pelo menos, foi Shenmue. Esse jogo foi feito pra 99 pro Dreamcast. E é bizarro o quão bonito e detalhado os gráficos deles são pra época. E o mais interessante de se ver toda essa questão é como isso
foi crescendo de uma forma exponencial. Tipo, os jogos de NES não conseguiam mostrar mais de 8 cores na tela 15 anos para se ter jogos mais graficamente avançados. E só 3 anos depois disso, a gente vai para jogos assim, 3D sendo uma realidade. Isso para mim é a parte mais incrível de toda essa questão da evolução da tecnologia e como isso se relaciona com toda a questão dos jogos. Olha que eu tô só arranhando a superfície de todo esse assunto. E eu sequer mencionei ainda as outras tecnologias envolvendo gráficos como Motion Capture, Face Motion, que obviamente deram toda uma profundidade na parte gráfica dos jogos. Eu também não falei nem de efeitos de luz, sombra, Ray Tracing e por aí vai, que também são extremamente importantes e particularmente eu acho que o futuro vai estar mais focado nessas pequenas tecnologias, onde a gente não vai tecnicamente evoluir graficamente como, sei lá, acontecia nos anos 90. Então essas tecnologias em alguns anos vão, querendo ou não, ficar mais importante no meio dos games. Mas note-se que nesse vídeo inteiro eu praticamente só falei de gráficos realistas e de realismo e primeiro que eu já fiz um vídeo inteiro falando desse tópico e provando que o realismo é meio banal atualmente no mundo dos jogos e que praticamente todos os jogos antigos 3D que se dizem realista só ficavam completamente datados em questões de tipo 2 anos quase, mas enfim. Outra vertente de jogos que são graficamente muito interessantes de se ver nessa época de transição é como os jogos que não eram realistas se saíam, principalmente quando eles pegavam e usavam os gráficos de uma forma mais estilizada e meio cartoon às vezes. E esses jogos que trabalharam assim realmente envelheceram muito bem e trabalhavam de uma forma incrível nos gráficos. Jogos como Mega Man Legends, que tinha um estilo mais anime low poly, que foi outro jogo com gráficos incríveis e que realmente envelheceram muito bem. Tem Ape Out também, que é um jogo que eu acho bem engraçadinho, mas enfim. Esses dois jogos também foram lançados bem perto do Mario 64, sendo o Rayman Legends sendo lançado um ano após, em 97. Isso sem mencionar outros jogos como Spyro, que tiveram gráficos que envelheceram bem também, Zelda Ocarina of Time, Mario 64, enfim. E outros jogos realistas que, querendo ou não, também envelheceram bem, como Shenmue, Metal Gear, Half-Life e um jogo que nesse vídeo eu acabei descobrindo, chamado The Neverhood of Skull Monkeys, que eu nunca ouvi falar, pra ser honesto, mas é um jogo com uma direção de arte extremamente boa e de verdade esse jogo é maravilhoso de bonito, mas enfim. Sinceramente não é raro achar jogos assim que envelheceram muito bem e enfim. Muita coisa aconteceu nesse meio e principalmente quando a gente pensa também em detalhes mais técnicos de hardware, como jogos de PS1 não conseguindo renderizar muita coisa e sim usando o 3D real com personagens e somente cenários em 2D, o que era extremamente comum principalmente na época do PlayStation 1. E como eu tinha dito antes, jogos de corrida usando quase 100% do processamento dos consoles, usando cenários gigantescos em 3D, mas acrescentando render distance no jogo, que foi um avanço gigantesco da parte mais técnica. Nessa época também foram descobertos técnicas de renderização e outras questões assim, que realmente impulsionaram na criação de jogos 3D. E é extremamente interessante ver toda essa evolução como um todo e como ela deu uma virada de chave gigantesca nos anos 90, alcançando qualidades que eram praticamente inimagináveis na época.